Ainda estamos no último capítulo, né, do livro Mente, Magnetismo e Espiritismo, né, o volume 1, estamos já próximo do fim, no capítulo em que ele fala um pouco, né, sobre as relações dos participantes das reuniões espíritas. Em especial, ele fala muito dos médiuns ostensivos e principalmente do esclarecedor, né, ou doutrinador, ou qual seja o nome pelo qual cada um conheça essa figura dentro da reunião, que é mais relacionada, em muitos casos, com processos de obsessão, né, de desobsessão, mas que participa, na verdade, de qualquer tipo de reunião. Há esse médium, digamos assim, com essa capacidade de condensar energias e dar o direcionamento adequado dela. E temos uma pergunta, vamos iniciar um novo questionamento do Vitor, né? Alguém quer ler? Todo ouvido. Se você quiser, eu leio para você, porque você vai fazer a radiação, né? Vamos lá, vamos ler, vamos Então vamos lá. A reunião mediúnica é uma das vivências espíritas que aguçam a nossa curiosidade saudável, porquanto imaginamos o bem a ser ofertado aos enfermos de ambos os lados da vida, por intermédio dos esquemas doutrinários disponibilizados nas instituições espíritas. Cremos que ainda há muito a aprender sobre o assunto, e aqui nos colocamos em posição de total receptividade. Aí vem a colocação de Lancelin, né? Destaquemos, então, os mecanismos íntimos que se sucedem no transcurso de uma reunião mediúnica e que não podem ser deixados de lado. Gente, fazendo só uma observação que ontem, e como as coisas vêm, como a espiritualidade está caminhando junto com a gente. Ontem, no final da reunião nossa, a gente ficou conversando com o Zé sobre as reuniões mediúnicas. E vem aqui agora falar. Olha que bênção, né? Então, eu vou continuar de Lancelin novamente. Destaquemos, então, os mecanismos íntimos que se sucedem no transcurso de uma reunião mediúnica e que não podem ser deixados de lado. Ocorre no ambiente, durante o atendimento fraterno, um somatório de forças benfazejas, as quais englobam as energias provindas da mente de cada médium, dos benfeitores espirituais e do doutrinador. O arcabouço mental do sensitivo dispõe de uma funcionalidade mediúnica, complexa. Ele atua em conjunto com a espiritualidade maior responsável pela coordenação e desenrolar da reunião. Nesse meio tempo, ocorre a modulagem do campo vibracional do médium, e este age em consonância com a frequência ondulatória impressa pelos espíritos superiores. Por conseguinte, o doutrinador encampa essa massa energética e vale-se de sua capacidade de canalizar as energias salutares. Tudo que acontece na reunião mediúnica tem funcionalidade própria, de elevada repercussão. Por isso, a importância que lhe é conferida. Agora, Rômulo, veja o que você estava falando antes, né? Que ontem você sentiu a egrégora, como se a Sani estivesse ali. Ele está explicando exatamente isso.
Tudo é preparado ali para você estar na melhor harmonia possível com a equipe espiritual que está ali. Ele tá explicando exatamente o que a gente estava E olha, a gente está questionando. falando ontem também, Silvio, da responsabilidade. A Sani, no dia anterior, ela já avisou. Então, começou tudo a ser preparado. Aí eu vim mais cedo para cá, porque na terça-feira é a Sani que faz, ela não podia, né? Mas ela já me avisou na segunda que não poderia. Aí foi toda uma preparação, por da responsabilidade. Quando você diz, né, que sentiu como se ela estivesse ali, né, aí fala que exatamente nesse meio tempo ocorre a modulagem do campo vibracional do médium e esse age em consonância com a frequência ondulatória impressa pelos espíritos superiores, né? Então, quer dizer, não precisa mais nada, só essa frase a gente não precisava nem continuar conversando sobre o que aconteceu, né? E antes aqui, eu acho que é para que a gente é canal. Ele usa o Sim. termo, a gente é canal. A gente é só um canal. Eu gosto muito de trabalhar a cura, né? E nesse final de semana a gente fez um monte de luzes, né? E tão interessante que eu ficava assim, né, com a pessoa. Aí a instrutora, né, a professora Lúcia, chegou, me colocou assim, deixar entrar, né? Nós somos canal. Que benção. Vamos continuar, Silvio? E deixa eu só fazer um comentário nessa parte. Até no comecinho ali, ele coloca, se puder só voltar ali, Silvio, que é bem isso que a gente estava falando ali, isso. Ocorre no ambiente, durante o atendimento fraterno, um somatório de forças benfazejas. Então, a gente vê isso bastante na física, na ciência, na verdade, quando a gente vai criar algum modelo, né? Então, eles dão um determinado fenômeno e a gente tem que trabalhar na criação de modelos. E o que acontece? Quando tem um sistema, por exemplo, a Terra, então, com a equação de Newton da gravidade, você pegar ali o Sol, que é o que tem a maior massa, e aí você faz o cálculo para entender como que funciona o movimento. E aí você vê que ele não dá certinho. Ah, mas por quê? Aí você, opa, não, tem que incluir também a força da Lua. Aí, opa, já está mais próximo. Mas aí começa a ter fenômenos ali que eles vão vendo, mas espera aí, isso não consegue. Aí você vê que os planetas, eles também estão influenciando, e aí vão ter certos movimentos que é por conta do planeta. E aí vai percebendo que ali o cinturão de asteroides, então começa a perceber que não é só um elemento que entra. O elemento ele entra e ele interage com todos os elementos do sistema e isso modifica completamente, né? Então, é o elemento e suas interações mudam toda a funcionalidade. E é isso, né? Cada pessoa, no momento em que ela se conecta, ela é canal. E isso nós somos instrumentos, mas nós somos os instrumentos ativos, né? A gente se coloca à disposição pela vontade, a gente se integra com o grupo e é um processo muito de colaboração, mas de canal, né? A gente vai realmente se entrosando em todo esse conjunto para participar. Então, essa ideia, né, da física ou da interação que eu quis compartilhar aqui com vocês também, só como um elemento a mais, né, pra gente ficar percebendo da beleza. Essa coisa da integração, né, das energias é interessante. Me lembrou agora, né, ontem eu estava lá na sopa, né, e ali são moradores de rua, muitos são drogados, estão alcoolizados, inclusive ali no momento da sopa, tudo. Mas tudo transcorre sempre numa tranquilidade. Você vê que tem ali um indivíduo que está visivelmente, totalmente alcoolizado, ele não sabe nem o que está fazendo ali. Às vezes, como é que esse cara vai tomar a sopa? Ele não está nem conseguindo ficar em pé, não está nem conseguindo segurar.
mas ficam todos eles numa tranquilidade, numa humildade, que muitos tendem a ser agressivos, né, quando estão sob o domínio total do álcool, mas ali tu vê indivíduos que mesmo totalmente drogados, eles ficam numa tranquilidade, numa calma, numa paciência, esperam a vez dele na fila. É impressionante. E tô falando desse negócio das energias, né, que vão ali se miscuindo e envolvendo tudo. Eu estava lembrando exatamente de como funciona ali o momento da sopa. Diga, DJ. O que eu acho interessante, pegando esse gancho, tudo que vocês estão falando aí, essa interação, qual é o resultante de toda essa interação? O equilíbrio. Então, quer dizer, o que nós temos? Nós temos no macrocosmo, como o Silvio acabou de falar, como o Ismael acabou de falar aí, da interação, do equilíbrio entre esses planetas. A gente viu aí na descrição desse livro aí o equilíbrio que tem que ter a interação entre o plano espiritual e o plano material. E se tu olhar se vocês observarem o nosso corpo, também existe todo esse equilíbrio, essa interação. Se não tiver equilíbrio, a gente sente dor, sente mal-estar e assim sucessivamente. É só isso que eu queria falar. É o equilíbrio macro, em todos os segmentos, em todo o universo, macro, micro, humano, não humano, espírita, não espírita, em qualquer planeta, em Marte, Júpiter. Essa lei deve ser universal. É só isso que eu queria, pelo menos eu vejo assim. Amém. Diga, Dio. É uma pergunta ao mesmo tempo, uma dúvida ao mesmo tempo, assim. Quando a gente fala das reuniões, e a gente está falando, Ismael colocou a interação, né, desse universo e tudo, o nosso papel, né, quando a gente fala do nosso papel, a nossa responsabilidade diante daquilo que a gente se compromete. No caso, estou falando assim, as reuniões mediúnicas, né, ou reuniões, não falo nem mediúnicas, nossas reuniões todas, né, aquilo de que você vira e fala assim, eu vou me comprometer a vir, sei lá, toda segunda, ou tudo isso, assim. E aí, quando a gente não tem esse comprometimento, não tem essa responsabilidade, porque também é um comprometimento com responsabilidade, porque se a partir do momento que a gente tem noção de que é um trabalho, isso vira uma responsabilidade. Quem somos nós dentro desse universo? Assim, dentro dessa, vamos dizer assim, colocando lá o que o Ismael colocou, um asteroide que resolve virar e falar, não quero mais participar disso. Um planeta que vira e fala, não quero ficar aqui. Será que existe essa possibilidade ou será que isso também está dentro do normal? Não sei se vocês estão entendendo. Eu vou deixar o Ismael falar, mas depois eu gostaria de falar também. Diga lá. Mas se quiser, pode começar falando depois e a gente vai complementando. Eu vou colocar uma coisa. Depois você dá continuidade. Todos nós somos importantes. E todos nós temos a responsabilidade e comprometimento com a nossa missão interior, com a nossa consciência. E eu tenho uma frase uma vez que eu falei assim, independente de você não precisa acreditar em Deus. Deus acredita em você. Deus confia em você. E Deus sabe que toda a sua potencialidade da nossa possibilidade e nos dá todas as condições para que possamos as coisas acontecerem. Então, e vai dar a responsabilidade, o comprometimento, se você deu a palavra, deu o comprometimento, o livre-arbítrio até nós já falamos assim, pode contar comigo. Depois, não é mais, tem que dar o compromisso, né? Diga, Ismael. E ainda nessa pergunta, né, da Diva, eu vejo um grupo, né, não só isso, como qualquer outro grupo, um grupo que visa o bem, ele é um grupo multidimensional. É um grupo que vão sendo muitos e muitos planos que vão se formando. Então, por exemplo, esse grupo, nós temos aqui, né, os mentores, nós temos toda uma equipe, e são outros planos ainda acima, em um trabalho que a gente nem imagina. Então, cada um de nós, no momento que vai vindo e vai sendo atraído para cá, já está dentro de um plano traçado com muita antecedência, sabe? Muita antecedência,
que, por algum motivo, ali, dentro desses planos, esse grupo, ele se juntou aqui para esse trabalho. E cada um vem com as suas características, com suas capacidades, com as suas predisposições, e dentro disso, o grupo, né, espiritual, que também vai crescendo, eles têm todo formas de trabalho e de capacitação, né? Aqui, esse nosso grupo, nós estamos aqui, mas nós estamos dentro de uma egrégora que nos protege também, né? Então, nós estamos dentro de um grupo que está nos protegendo 24 horas por dia, durante o sono, e nós fazemos parte de outros também, né? É algo que, durante o sono, nós somos capacitados, nós temos todo um trabalho, cada um com a sua característica. Então, eles sabem que tem uns que estão bem comprometidos, outros que não estão tanto. Isso está dentro desse somatório aí de conhecimento e de leis que cada um tem, sabe? Então, eles fazem, olha, esse aqui, durante o sono, vamos levar ele para aquele curso ali, para ele se capacitar. Esse outro, eles já podem ir para esse trabalho, que é um trabalho que já necessita de um comprometimento maior, de determinados pontos. Então, a gente está dentro de uma grande escola, né? E os mentores sabem cada um, qual é o estágio em que cada um está, e nisso tem todo esse cálculo. A gente passa por cirurgias no plano espiritual, né? À medida que a pessoa ela vai se comprometendo, os mentores eles vão trabalhando. Então, eu vejo dessa forma, sabe? Então, há também a possibilidade da negação, né? Ou seja, eu não quero. Ele tem. Todos têm essa possibilidade, é como se fosse sair da escola. Ah, não, eu quero sair da escola e quero ir para uma outra. Então, você entra numa outra estrutura, uma outra forma de organização. Conhecimentos são passados também, mas quando está dentro de uma escola, está dentro daquela estrutura em que permite, né? Tem a liberdade da pessoa, dependendo do comprometimento, vão ter mais possibilidades dela participar, sabe? Eu vejo dessa forma. Opa, Silvio. Pegando esse gancho aí, a gente tem um exemplo muito fácil da gente acessar, que é aquele livro que a gente lê no sábado, que todos aqueles participantes do grupo do Miramês, eles têm o preparo, eles já foram selecionados, mas o que a gente vê com frequência, muitos deles no meio do caminho, eles se distraem, tem que voltar para casa. Então, é aquela coisa, a gente vai sendo preparado, mas como existe várias coisas que a gente combinou antes de vir e chega aqui e a gente não cumpre, a gente pode também estar sendo preparado e, de vez em quando, dar uma fugida do trabalho. É a questão que o Ismael colocou da escola. Você pode sair da escola, mas o que vai acontecer? Em algum momento, você vai ter que voltar para a escola, porque você vai precisar da escola para seguir sua vida. E tem uma passagem que eu acho muito interessante, isso está no filme do Divaldo, né? Quando ele começou a trabalhar com a Joana de Ângeles, né? Ela botava ele tinha horário rígido, tinha lá, cobrava dele, puxava ele, botava ele para trabalhar sempre no horário, todo dia, direitinho. Então, depois de ele ter trabalhado não sei quanto tempo, já ter produzido um caramaço de psicografias aqui, ela agora pega tudo isso e joga fora. Bom, mas esse tempo todo... Não. E aí que está a frase que ela diz: eu não sabia se ainda podia confiar em você. Estava preparando ele. Então a gente tem a preparação, a gente tem os ensinamentos, vai fazendo os não sei o quê. A espiritualidade sabe do nosso potencial, mas é o que você falou, eu posso querer desistir por N motivos. A espiritualidade não vai ficar com raiva de mim, não vai ficar chateada comigo. Ela vai compreender, vai provavelmente lamentar e vai esperar uma próxima oportunidade. Mas isso pode acontecer. Aconteceu comigo. Agora, Silvio, eu quero uma pergunta para você. Da sopa. É porque nós começa essa frase aqui, ocorre no ambiente. É sempre no mesmo ambiente? Você faz na sempre rua, no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar.
Até numa o lugar é praça, preparado, né? com certeza. É numa praça pública, né, que a gente se encontra e ali monta as mesinhas, bota a sopa, bota tudo ali. E eles chegam, sentam, ficam esperando em filinha. Aí quando tem alguma desavença lá entre eles, que é normal, né? Assim, resolve rapidamente entre eles sem grandes alaridos, assim, é impressionante. E é Que no benção. Eu mesmo tô horário lembrando. sempre também, não é? Sempre no mesmo dia, no mesmo horário. É quase como uma reunião É. meio única, né? Que benção. E é Nossa, não interessante que se tenha a gente fica dúvida. um pouco a mais, se a gente fica um pouco a mais, assim, já aconteceu com a gente no nosso grupo que faz esse trabalho, que geralmente vai uma médium, quando a gente vai, e a médium vira e fala assim, tá na hora porque todo mundo começa a se animar e a ficar conversando com os moradores e É, tal, isso aqui, aí vai e ela vira e fala divagando. assim, tá na hora de ir embora, e porque realmente parece que depois que a gente passa da hora, se torna perigoso ficar. É. Bom, E é interessante. Opa, Francinete, diga, Francinete. Francinete, você quer falar? Está acho com o que eu tô microfone pingando. fechado. Acho que foi sem querer. E Oi, Pode Oi. falar. estão me ouvindo agora? sim, estamos sim, Estamos Estamos te sim. ouvindo. Francinete. Assim, eu acredito que faz parte das nossas energias, né? Quando a gente tem, assim, uma responsabilidade, né, de fazer algo, quando a gente sai, mesmo na hora do preparo, igual tá falando da sopa aí, né? É assim, eu também faço esse trabalho e eu costumo, enquanto eu tô ali fazendo, eu já vou orando para tudo dar certo, né? Que todos estejam com as energias igual às minhas, né? E sempre tem sim mesmo um horário de você parar, né? Quando você termina ali de servir, você fica ali um pouquinho, mas sempre tem uma pessoa que fala, olha, tá na hora de ir embora, porque sabe, né, que depois daquele horário que passa, né, as energias podem não continuarem ali, né? E era isso que eu queria falar, que tudo faz parte, né, de um compromisso, de uma energia que está todo mundo ali junto, né, naquela energia, naquele plano espiritual, né, para tudo dar certo. Bonita, Francinete. E era bem isso, né, que eu ia colocar, que a espiritualidade tem toda uma preparação também. Qualquer ação que é de benemerência, né, algo para o bem, que tem essa regularidade, está toda uma preparação. E os mentores, o tempo deles é muito, eles não desperdiçam não, né? Então é muito bem aproveitado. Então, até no momento da finalização, eles gostam, né? E falam assim, ó, tem aquele tempo porque nós temos compromissos também depois. A mesma coisa com os horários, né, de começar, de terminar, por conta de toda uma egrégora, muita gente, que, igual aqui, a gente termina e já sai correndo para o trabalho. Hoje eles também têm, né, os espíritos têm toda, os seus, as suas outras ações que eles precisam. E aí por isso que vai sentindo que a energia vai meio que dando uma diminuída mesmo, porque igual a Francinete fica ali impressa, e a ideia é que realmente fique assim, os espíritos também estão ali, né, estão se mantendo. E ontem teve a leitura do Mensageiros, e é uma parte interessante, porque o Sr. Bentes era uma reunião de encarnados na casa da Dona Isabel, e era uma palestra do Sr. Bentes. E ali parecia, né, o André Luiz percebendo que os encarnados estavam todos irrequietos, os pensamentos, e ele falava assim, porém do plano de vista espiritual era bem diferente. Então havia todo um respeito, uma vibração alta. Então do ponto de vista espiritual ele se mantém. E a ideia é que cada vez mais no plano encarnado a gente coparticipe fortalecendo esse campo amoroso. É tudo de uma
não é bem sintonia, não, mas de uma relação, né? As coisas vão se ligando uma da outra de uma forma tão coesa, né? A harmonia. É de uma harmonia, é de uma harmonia, a coisa funciona de uma harmonia, às vezes tão sutil que a gente nem percebe, mas é perfeitamente uma coisa vai encaixando na outra. Eu acho que é uma harmonia sincrônica, porque a sincronicidade é tão perfeita, é tão amorosa, tão querida. Que benção, gente. Eu Assim, pergunto, pode falar disso. pergunto a Ismael, porque eu falo de harmonia, eu me lembro da música. E a música, ela é assim, eu não entendo nada de música, não entendo nada de física nem nada. Isso é da minha cabeça que assim, quando eu ouço uma música, uma clássica, tem horas em que aí vem aquele tadadam, aí daqui a pouco vem aquela coisa mais leve e tal. Aí eu comparo a esse momento, que tem que ter esse momento do bem impactante, aí de repente tem um momento que é bem leve, aí depois tem um momento, e isso faz parte daquela música no tudo, no todo, e aí fica tudo harmônico, né? Eu não sei se é isso que seria harmonia, né? É por isso que eu falei, mas eu não sei. Nossa, que lindo! É realmente porque tudo tem o seu som, a energia ela tem um movimento e há um som, há uma sinfonia ali mesmo. Um, e pensar nesses momentos, até nesses momentos em que tem ali uma perturbação, como algo dentro desse grande movimento musical e energético, é uma visão linda mesmo, sabe? Como se ele se encaixando, e é algo que a gente percebe até com mais leveza para como atuar e como fazer com que ele entre em partes de frequências mais altas mesmo dessa sinfonia. Adorei, Gui. E esses diferentes arranjos, né? No final compõem a música como um todo, né?